que eu parei de trabalhar com fio Anne nas minhas peças de crochê? Olá, crocheteiros e crocheteiras dessa internet, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o fio Anne e por que atualmente eu não uso mais ele. Também vou contar um pouquinho da minha história. Mas já vou começar dizendo que esse não é um vídeo super polêmico e que eu não tô aqui pra também detonar o fio Anne, muito pelo contrário. Em um dos primeiros vídeos, na verdade o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, foi um vídeo em que eu ensinei a fazer correntinha. E é um vídeo assim, pra quem nunca fez crochê na vida, não sabe nada de crochê, como começar, né? Então eu ensinei as correntinhas e ensinei também, quer dizer, falei um pouco dos materiais que você tinha que comprar pra começar. E aí eu recomendei que as pessoas comprassem a agulha 2,5 e o fio Anne da Círculo. E nesse vídeo eu recebi muitas críticas das pessoas falando que, na verdade, o ideal, se você é iniciante, é começar com um fio mais grosso, fio barroco e barararará. E assim, de fato, essas pessoas não estão erradas. Se você é iniciante, é mais confortável você trabalhar com uma agulha mais grossa e um fio também mais grosso, mais espesso, como o fio barroco, né? Tem o barroco número 6 e o barroco número 8. Enfim, isso é verdade. Porém, o que eu acho que as pessoas não percebem tanto é que naquele vídeo eu tava falando muito da minha experiência. E eu tava recomendando os fios que eu uso. Então, eu usava o fio Anne da Círculo, por isso que eu recomendei ele. Eu usava agulha 2,5, quer dizer, essa agulha eu ainda uso até hoje, por isso que eu recomendei aquela agulha. No meu primeiro vídeo no canal, eu recomendei os materiais que eu realmente usava e que foram os materiais, inclusive, que eu usei pra fazer a minha boneca, a boneca que eu mostro naquele vídeo. Mas recebi essas críticas que eu compreendo perfeitamente de que lugar elas estavam vindo. Só que ao mesmo tempo, eu acho que se o objetivo da pessoa que está iniciando no crochê é fazer amigurumi, especificamente amigurumi, eu não vejo muito sentido em comprar um fio barroco número 6, número 8. Por quê? Qual foi a última vez que você viu uma peça de crochê de amigurumi, uma pelúcia, uma boneca, feita com fio barroco? Gente, fio barroco o povo usa pra fazer tapete, pra fazer bolsa. Assim, não que você não possa fazer um amigurumi com esse fio, mas ele é muito bruto, sabe? E ele também tem pouca variedade de cor, ele não tem tanta tonalidade quanto tem os fios Anne, o fio amigurumi, fio charme. As linhas um pouco mais finas, elas geralmente têm mais variedade de cor. Esses barrocos, eu não vejo eles tendo tanta variedade de cor e eu acho eles também muito brutos para amigurumi especificamente. Tanto que eu não vejo ninguém vendendo amigurumi feito desses fios brutos, sabe? Então, se a pessoa tá começando e ela quer fazer especificamente amigurumi, eu não recomendaria para ela um fio que nem o barroco, tá? E então eu entendo a crítica, mas eu não concordo tanto assim. Inclusive, eu aprendi a fazer crochê quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos. Foi minha mãe que me ensinou os pontos. E eu lembro dela me ensinar com fios mais finos, e não tipo com uma agulha enorme e um fio barroco, sabe? Então, eu usava o fio Anne por um costume, porque como eu aprendi com minha mãe, ela que comprava o material e as linhas que ela trabalhava, que ela comprava para eu aprender a fazer, eram esse tipo de linha fina, era uma linha que ela me recomendava usar, e eu usava. E aprendi perfeitamente com linha fina e não tive problemas quanto a isso, sabe? Então, também não vamos, ai, mas é porque a iniciante não consegue. Consegue sim. Larga de ser Nutella. Consegue. Consegue. Eu consegui. Outras pessoas conseguem também. Mas tudo bem. Não. Mesmo que você comece com um fio mais grosso, uma agulha mais grossa, o importante é começar. Eu recomendei o fio Anne no vídeo porque era o material que eu usava. E é um material bom, gente. Essa marca é boa. A gente sabe que. Ah, é assim, não tô sendo paga pra falar nada disso. Infelizmente, a Círculo não quer fazer uma parceria comigo. Mas a gente sabe que essa é uma marca boa de linhas no Brasil e que
ah, essa marca especificamente, tipo assim, as linhas Anne especificamente, elas acabam tendo um bom custo-benefício. Porque elas custam em torno de 15, 20. Assim, no geral, se você for comprar fio, ele vai ficar em torno de 15 a 30 reais, assim. Essa é a faixa de preço. Mas o mais normal que eu vejo é tipo de 18, 20 e poucos ali, os novelos. E aí, vamos supor, 20 reais. Se você gastou 20 reais num novelo desse, ele vem com 500 metros de fio. Então, tá um valor ok, entendeu? E aí, se você for comparar com outros novelos que tem aí no mercado, às vezes você paga o mesmo preço e vem menos fio, tipo, menos metros de fio no novelo. Então acaba que o fio Anne, ele tem um bom custo-benefício, entendeu? E eu usava ele por conta disso, pelo custo-benefício, porque eu estava acostumada já, porque minha mãe comprava esse fio pra mim. Então é isso. Mas quando foi que eu parei de usar o fio Anne? Bom, depois que eu postei aquele vídeo, ele acabou viralizando, eu recebi muitos inscritos, muitos seguidores, né? E aí eu comecei também a receber mais encomendas e ter mais visibilidade com crochê. E a minha mãe, ela tinha várias linhas guardadas, que eram essas linhas amigurumi da Círculo. Ela tinha esse tanto de linha guardada porque teve uma época que ela estava mais empenhada assim em fazer amigurumi, então ela comprou várias dessas linhas. Depois ela acabou parando e guardou aquele monte de novelo. E aí quando ela viu que eu estava tendo uma certa visibilidade com o crochê e estava recebendo encomenda, ela decidiu que eu poderia ficar com aquelas linhas que ela não estava mais usando. E aí eu me apossei e passei a trabalhar com o fio amigurumi da Círculo. O fio amigurumi da Círculo, ele é ligeiramente mais espesso do que o fio Anne, tá? O fio Anne, ele é mais fininho e o amigurumi, ele é mais, um pouquinho assim, de nada, mais grosso. Só que esse pouquinho eu sinto que ele já faz sim uma diferença, tá? E só que o fio amigurumi, ele também é mais caro. Por quê? Ele é mais ou menos o mesmo preço desse novelo, só que esse novelo tem 500 metros de fio e o novelo de amigurumi, ele tem 254 metros. Então, pelo mesmo preço, você compra menos metros de linha. Então, de certa forma, esse aqui, ele é mais barato, se a gente para pra pensar. Só que, depois que eu herdei, né, de certa forma, que eu ganhei esse monte de fio amigurumi da Círculo, eu passei a usá-los, me acostumei e como eu tinha várias cores diferentes, eu tinha mais possibilidade de fazer várias peças diferentes. Então, eu me acostumei com o fio amigurumi, que acaba sendo um pouco mais caro, mas também ele é bem bonito, ele tem uma qualidade legal. E dessa forma eu migrei o fio que eu uso. Porém, assim, se você tá querendo trabalhar com crochê, com amigurumi, dá pra trabalhar tanto com o Anne quanto com o fio amigurumi, dá pra trabalhar com lã, dá pra trabalhar com tudo. Dá pra trabalhar com o fio Anne, dá pra trabalhar com o fio amigurumi, dá pra trabalhar com o fio Charme, dá pra trabalhar com outras marcas, não precisa ser Círculo. Mas Círculo acaba sendo muito presente, né, no mercado. E é isso, esse foi o motivo da minha troca de fio, mas eu também já tô pensando em trocar de novo. Tô fazendo uns experimentos, tô pensando em mudar de novo os fios que eu trabalho. Mas assim, como crocheteira, é legal você testar fios diferentes e ver qual que funciona melhor pra você e pro tipo de trabalho que você quer fazer. Eu pretendo mais pra frente gravar um vídeo, um manual de fios e agulhas, falando assim de forma mais completa sobre como você escolhe o fio e a agulha e como que funciona essa relação. Eu quero gravar esse vídeo mais pra frente, tá? Então é isso, essa é a minha história com relação ao uso desses fios. Não tem um grande mistério, uma grande polêmica, mas assim, se você tá começando, eu recomendo que você comece com um material barato, sabe? Que você não gaste tanto assim. Compra um novelo de linha, um novelo pequeno pra você ir testando, sabe?
vai pesquisando, assim, o que tipo de crochê você quer fazer. Você quer fazer roupa? Você quer fazer amigurumi? Quer fazer tapete? O que você quer fazer? Qual é o melhor tipo de linha para isso que você quer fazer? O que as pessoas que fazem essa peça que você quer produzir usam de material? Então é bom dar essa pesquisada, sabe? E não começa gastando muita coisa, sabe? Vai devagar, gasta um pouquinho, vê se você gosta. E aí, se você perceber, nossa, eu gostei desse hobby, ou eu quero trabalhar com isso, aí você se joga mais de cabeça. Mas não é legal você já começar gastando muito dinheiro com um hobby se você não sabe se você vai levar ele adiante, sabe? É uma dica que eu dou. Então é isso, esse foi um vídeo mais descontraído, mais conversado mesmo. Eu tô gravando à noite, então a iluminação não tá das melhores, tô tendo que recorrer à iluminação artificial, que não é tão bonita e agradável quanto a luz natural do sol, né, a gente sabe. Então, de agora em diante, eu pretendo postar pelo menos, 2 vídeos no mês. Um de tutorial e um mais conversado e mais papeado, né? E pode ser que eu consiga postar mais de 2, mas a minha meta, assim, é pelo menos 2 por mês. Então, a cada 15 dias, ter um vídeo. É o objetivo que eu tô tentando correr atrás. E aí, se você quer receber meus tutoriais e as minhas dicas, se você quer que eu responda alguma coisa em vídeo, deixa nos comentários. E é isso. Um beijo, um queijo, até a próxima.